A caminhada começou quando o dia já se aproximava do fim. O céu ainda mantinha uma luz suave, mas o brilho do sol já havia se escondido atrás das colinas distantes. A claridade restante parecia mais calma, espalhada de maneira uniforme entre as árvores. Eu seguia por uma trilha estreita, que atravessava um bosque tranquilo. As árvores eram altas e antigas, e seus troncos formavam linhas longas e silenciosas que desapareciam no alto da copa. Entre os galhos, pequenos espaços deixavam passar fragmentos do céu, agora tingido por um azul mais profundo. O ar estava fresco. Cada respiração trazia o cheiro suave da terra, misturado com o perfume leve das folhas e da madeira. Era um aroma simples, mas profundamente familiar, como se aquele caminho existisse há muito tempo esperando para ser percorrido com calma. O chão da trilha era coberto por folhas secas. Quando meus pés tocavam o solo, elas produziam um som leve e suave, quase como um sussurro acompanhando cada passo. Caminhei devagar. Não havia pressa em chegar a lugar algum. O caminho em si parecia ser o verdadeiro destino daquela caminhada. De vez em quando, uma brisa tranquila passava entre as árvores. As folhas se moviam lentamente, criando um som contínuo e macio que preenchia o silêncio do bosque sem interrompê-lo. Era um silêncio confortável, um silêncio que não parecia vazio. Pelo contrário, parecia cheio de pequenos detalhes. O movimento das folhas, o canto distante de um pássaro se preparando para a noite e o som suave da trilha sob meus passos. Aos poucos, percebi que o caminho começava a descer levemente. A inclinação era tão suave que quase não se notava, mas a paisagem à frente começava a se abrir entre as árvores. Entre dois troncos altos, avistei por um instante um reflexo de luz. Era algo muito discreto, apenas um brilho prateado aparecendo entre os galhos. Continuei caminhando. Quanto mais avançava pela trilha, mais o bosque se tornava espaçado. As árvores já não estavam tão próximas umas das outras e o ar parecia circular com mais liberdade. Foi então que comecei a ouvir um som diferente. No começo era quase imperceptível. Um som contínuo, suave, regular. Diminuí um pouco o passo, apenas para prestar mais atenção. O som parecia vir de algum lugar à frente, escondido além da última linha de árvores. Continuei caminhando, sentindo que a trilha naturalmente me conduzia naquela direção. Mais alguns passos, e então o bosque se abriu completamente. Diante de mim apareceu um lago. A água se estendia calma e silenciosa, refletindo o céu que agora ganhava tons mais profundos de azul. A superfície era tão tranquila que parecia um espelho natural, onde as primeiras estrelas começavam a surgir. Aproximei-me da margem. Pequenas ondas se formavam quando a brisa tocava na água. Elas chegavam devagar até as pedras da beira do lago, produzindo um som suave e repetitivo. Era um som que convidava a ficar ali por um tempo. Observei a paisagem ao redor. Colinas suaves cercavam o lago, cobertas por árvores escuras que já se misturavam com a chegada da noite. O lugar parecia isolado do resto do mundo, como se existisse apenas para quem chegasse caminhando com calma pela trilha. Perto da margem havia um pequeno banco de madeira. Simples, antigo, colocado ali em silêncio, talvez para receber viajantes que passassem por aquele caminho no fim do dia. Aproximei-me e sentei. A madeira estava fresca por causa da sombra do bosque, mas era confortável. Dali eu podia observar quase toda a superfície do lago. Respirei fundo. O ar parecia ainda mais tranquilo ali. E enquanto eu observava as pequenas ondas se formarem na água escura, tive a sensação de que aquela caminhada estava apenas começando. Caminhei durante boa parte da manhã, seguindo o curso do pequeno riacho que descia pelas encostas do vale. A água corria tranquila entre as pedras arredondadas, produzindo um som suave, quase hipnótico. Era como se cada gota soubesse exatamente para onde precisava ir, sem pressa, sem preocupação. Eu gostava daquela sensação. Havia algo profundamente reconfortante em simplesmente caminhar sem destino urgente, apenas deixando o caminho se revelar aos poucos diante de mim. O ar era fresco ali. Carregava o cheiro de terra úmida,
folhas antigas e flores silvestres escondidas entre os campos. De vez em quando, uma brisa suave passava pelas colinas e fazia a relva ondular como um mar verde e silencioso. Parei por alguns minutos perto de uma pedra grande e lisa ao lado do riacho. Sentei-me. Deixei minha mochila cair ao meu lado e estendi as pernas, observando a água deslizar lentamente pelas curvas do terreno. O som era constante, suave, regular. Algo naquele ritmo natural parecia acalmar os pensamentos que ainda restavam da longa estrada que eu vinha percorrendo nos últimos dias. Respirei fundo. O ar fresco entrou devagar, preenchendo o peito como se trouxesse consigo um tipo raro de tranquilidade. Fechei os olhos por alguns instantes. Quando estamos viajando por muito tempo, aprendemos que o descanso não acontece apenas quando paramos de caminhar. Às vezes, o verdadeiro descanso aparece em momentos simples como aquele. Sentar perto da água, ouvir o vento, sentir o tempo passar devagar. Quando abri os olhos novamente, notei algo curioso logo adiante. Do outro lado do riacho, havia uma pequena trilha de terra que subia suavemente pela colina. Era estreita, quase escondida entre a vegetação, como se poucas pessoas a utilizassem. Levantei-me devagar. Algo naquela trilha despertou minha curiosidade. Talvez fosse o silêncio que parecia vir de lá. Talvez fosse apenas a vontade de descobrir o que existia além da próxima curva. Atravessei o riacho com cuidado, pisando nas pedras maiores que emergiam da água. A cada passo, o som da corrente ficava um pouco mais distante. Quando alcancei o outro lado, parei por um momento antes de começar a subida. Olhei para trás. O vale se estendia silencioso, coberto de verde e luz suave. As nuvens se moviam lentamente no céu, projetando sombras tranquilas sobre as colinas. Era um daqueles lugares que pareciam existir fora do tempo. Respirei fundo mais uma vez. Então comecei a subir a trilha. Os passos eram lentos, não havia pressa. Conforme avançava, percebia que o vento ali era diferente, mais suave, mais constante. Ele passava entre as árvores baixas, produzindo um som leve, como um sussurro distante. Algo naquele som me lembrava histórias antigas que ouvi quando era criança. Histórias sobre lugares onde o vento nunca estava com pressa. Lugares onde o mundo parecia respirar mais devagar. Continuei caminhando. E aos poucos, comecei a perceber que aquela trilha talvez me levasse exatamente a um lugar assim. Um lugar onde até o vento parecia ter aprendido a descansar. Comecei a subir a pequena trilha que se afastava da margem do lago. O caminho era estreito e suave, desenhando uma curva lenta pela encosta da colina. A terra sob meus pés estava firme, misturada com pequenas pedras lisas que pareciam ter sido moldadas pelo tempo. Caminhei devagar. Cada passo produzia um som discreto, quase imperceptível diante da tranquilidade que envolvia todo o lugar. O lago permanecia logo atrás de mim. De vez em quando eu olhava para trás e podia ver sua superfície calma, refletindo o céu da noite que começava a surgir com mais clareza. As primeiras estrelas já brilhavam acima das colinas. Uma brisa leve passava pela encosta, tocando as folhas baixas e a relva que crescia ao lado da trilha. O som era macio, contínuo, como um suspiro longo que atravessava o vale. Continuei subindo. A inclinação era tão suave que não exigia esforço. Pelo contrário, parecia convidar a um ritmo lento, quase contemplativo. Enquanto caminhava, comecei a perceber pequenos detalhes ao redor. Algumas flores silvestres cresciam entre as pedras da trilha. Suas pétalas claras se moviam suavemente com o vento, como se acompanhassem o movimento tranquilo da noite que chegava. O ar ali parecia ainda mais fresco. Respirei fundo algumas vezes, deixando o silêncio preencher cada instante da caminhada. Pouco a pouco, o lago começou a ficar um pouco mais distante abaixo de mim. Agora, eu podia ver toda a extensão da água entre as árvores da margem. A superfície ainda estava calma. As estrelas refletidas formavam pequenos pontos de luz que tremiam levemente quando a brisa tocava a água. Parei por um momento. A trilha fazia uma pequena curva naquele ponto e havia uma pedra grande e plana
posicionada naturalmente ao lado do caminho. Apoiei uma das mãos sobre ela. A pedra estava fria. Era a temperatura tranquila da noite começando a ocupar a paisagem. Observei o lago novamente. Do outro lado da água, entre as árvores mais escuras, percebi novamente aquela luz que havia chamado minha atenção antes. A luz da cabana. Ela brilhava de forma suave, quase discreta. Não era uma luz forte. Parecia vir de uma única janela iluminada por dentro. Uma luz quente, acolhedora. Fiquei observando por alguns instantes. Havia algo profundamente tranquilo naquela pequena luz distante. Era como um sinal silencioso de que alguém, em algum momento, havia construído um abrigo simples naquele lugar. Talvez para descansar. Talvez apenas para observar o lago ao cair da noite. Continuei caminhando pela trilha. A cada passo, a paisagem ao redor se tornava um pouco mais aberta. Algumas árvores baixas surgiam pela encosta, mas já não formavam o mesmo bosque fechado que existia mais abaixo. Agora, o céu estava completamente visível. As estrelas pareciam mais numerosas. O vento passava devagar entre os galhos, criando um som constante que se misturava com o silêncio profundo do vale. Respirei fundo mais uma vez. A caminhada seguia tranquila, sem pressa, sem destino urgente. Apenas o caminho, a noite que chegava lentamente, e a pequena luz da cabana que continuava brilhando do outro lado do lago. E enquanto eu seguia pela trilha, tive a sensação serena de que aquela jornada ainda guardava muitos momentos calmos pela frente. Depois de algum tempo caminhando entre as árvores, começo a perceber que a trilha muda de forma quase imperceptível. O caminho continua simples, mas a terra parece mais macia sob meus pés. As folhas secas que estavam espalhadas pelo chão vão se tornando menos frequentes, e no lugar delas surge um tapete de pequenas agulhas de pinheiro que abafam ainda mais o som dos meus passos. Caminhar ali se torna ainda mais silencioso. Eu diminuo um pouco o ritmo, não por cansaço, mas porque o próprio ambiente parece convidar a isso. É como se a floresta pedisse um passo mais lento, mais calmo. Respiro fundo. O ar tem um cheiro fresco, levemente úmido, misturado ao perfume natural das árvores. Cada respiração parece limpar os pensamentos e deixar apenas a sensação tranquila de estar presente naquele momento. Olho para cima por um instante. Entre os galhos altos, consigo ver pequenos pedaços do céu. As nuvens se movem devagar, quase preguiçosamente, enquanto a luz suave da tarde atravessa as folhas e cria manchas claras no chão da trilha. Essas manchas de luz se movem lentamente conforme o vento balança os galhos. E eu continuo caminhando. Meus passos seguem um ritmo constante, tranquilo, quase automático. Não há pressa alguma. A trilha não exige esforço, apenas presença. Depois de alguns minutos, começo a ouvir um som diferente no ambiente, muito suave. Primeiro penso que pode ser apenas o vento passando pelas árvores, mas conforme continuo andando, percebo que o som tem um ritmo próprio. Um som delicado de água. Paro por um momento apenas para escutar melhor. Fico imóvel na trilha, com os olhos fechados por alguns segundos, enquanto o som se torna mais claro. É o barulho de um pequeno riacho correndo entre pedras. Nada forte, nada agitado, apenas água seguindo seu caminho natural. Sorrio levemente e continuo andando na direção daquele som. A trilha começa a fazer uma curva suave entre duas árvores mais antigas. Os troncos são largos e cobertos por musgo, dando a impressão de que estão ali há muitas décadas. Passo entre elas devagar. Logo depois da curva, o som da água se torna mais presente. Ainda não consigo ver o riacho, mas já sinto a umidade leve no ar. Aquela sensação fresca que costuma existir perto da água corrente. Dou mais alguns passos. E então, entre duas pedras cobertas de musgo, finalmente vejo o pequeno riacho. A água é cristalina e corre lentamente sobre pedras arredondadas, criando pequenos desenhos na superfície. Em alguns pontos, a corrente forma círculos suaves antes de seguir adiante. Aproximo-me devagar da margem. Agacho perto da água e observo por alguns instantes.
É curioso como algo tão simples pode trazer tanta calma. A água segue seu caminho sem pressa, sem interrupções, apenas fluindo naturalmente entre as pedras. Passo a mão levemente sobre a superfície. A água está fresca. Retiro a mão e deixo algumas gotas caírem de volta no riacho, observando as pequenas ondulações que se formam e desaparecem lentamente. Fico ali por um momento, apenas ouvindo. O som da água, o vento leve nas árvores e o silêncio tranquilo da floresta ao redor. Depois de alguns instantes, levanto-me devagar. A trilha continua logo adiante, acompanhando o curso do riacho. Olho para o caminho, respiro fundo mais uma vez e começo a caminhar novamente. Depois de observar o pequeno riacho por alguns instantes, volto a caminhar com calma pela trilha. Agora o caminho segue quase lado a lado com a água. Não muito perto, mas o suficiente para que o som suave do riacho acompanhe cada passo que dou. É um som constante, suave, quase como uma música natural que preenche o silêncio da floresta. Eu caminho devagar, acompanhando o ritmo tranquilo do ambiente ao meu redor. Não há necessidade de andar rápido. Na verdade, quanto mais devagar eu caminho, mais detalhes começo a perceber. Pequenas pedras aparecem espalhadas ao longo da margem do riacho. Algumas são lisas e arredondadas, provavelmente moldadas pela água ao longo de muito tempo. Outras são um pouco maiores, cobertas por musgo macio, que parece absorver a umidade do ar. Em certos pontos, a água encontra pequenas quedas naturais entre as pedras. Nada alto, nada barulhento. Apenas pequenas descidas onde a água desliza suavemente antes de continuar seu caminho. Eu paro por um momento apenas para observar. A luz que atravessa as árvores reflete na superfície da água, criando pequenos brilhos que se movem lentamente com a corrente. Fico ali alguns segundos apenas olhando. Existe algo muito simples naquele movimento constante da água. Ela nunca para, mas também nunca parece apressada. Apenas segue. Respiro fundo outra vez. O ar perto do riacho é ainda mais fresco. Há uma leve sensação de umidade agradável, que torna a respiração mais suave. Quando volto a caminhar, percebo que a trilha começa a se abrir um pouco. As árvores continuam ao redor, mas agora há um pequeno espaço entre elas, permitindo que mais luz entre no caminho. O chão também muda levemente. A terra fica mais firme e algumas pequenas plantas crescem próximas à margem da água. Algumas têm folhas largas e verdes, outras são pequenas e delicadas, quase escondidas entre as pedras. Enquanto caminho, percebo que o som da água muda um pouco de intensidade dependendo da curva do riacho. Às vezes ele fica um pouco mais distante, às vezes se aproxima novamente, mas nunca desaparece completamente. É como se o riacho estivesse sempre ali, acompanhando a jornada. Depois de alguns minutos caminhando assim, noto algo à frente na trilha. Nada inesperado. Apenas uma pequena ponte de madeira. Ela é simples, feita de algumas tábuas apoiadas sobre duas vigas grossas. Parece ter sido construída há bastante tempo, mas ainda está firme. A ponte atravessa o riacho em um ponto onde a água se divide entre algumas pedras maiores. Aproximo-me devagar. Quando chego perto, coloco um pé sobre a madeira e sinto o leve som das tábuas sob o peso do passo. Não é um som alto, apenas um pequeno rangido natural da madeira antiga. Caminho lentamente até o meio da ponte. Ali paro. Apoio as mãos no corrimão simples e olho para baixo. A água passa logo abaixo, seguindo seu caminho tranquilo entre as pedras. Fico alguns instantes observando aquele movimento constante. A corrente leva pequenas folhas que caíram das árvores e elas seguem viagem lentamente, desaparecendo um pouco mais adiante na curva do riacho. É um momento muito simples, mas profundamente calmo. Depois de alguns instantes ali parado, levanto o olhar novamente para a trilha do outro lado da ponte. O caminho continua entrando na floresta. Respirando fundo, dou mais alguns passos e atravesso a ponte com tranquilidade. Depois de atravessar a pequena ponte de madeira, continuo caminhando pela trilha que segue adiante pela floresta. Assim que deixo o riacho para trás, o som da água vai ficando cada vez mais suave. Ainda consigo ouvi-lo, mas agora ele se mistura com outros sons da natureza. O vento leve passando entre as folhas.
o canto distante de algum pássaro e o som tranquilo dos meus próprios passos sobre a terra macia do caminho. A trilha agora parece um pouco mais estreita. As árvores se aproximam novamente, formando uma espécie de corredor natural. Os troncos altos sobem em direção ao céu e seus galhos se encontram lá em cima, criando uma cobertura de folhas que filtra a luz do dia. A claridade chega ao chão de forma suave. Pequenos feixes de luz aparecem entre as folhas e desenham formas delicadas no caminho. Enquanto caminho, observo esses pequenos detalhes mudando lentamente conforme o vento movimenta os galhos. Algumas folhas caem de vez em quando. Elas giram lentamente no ar antes de pousar no chão da trilha. Não tenho pressa. Meus passos seguem o ritmo calmo da caminhada, quase como se o próprio caminho definisse a velocidade da jornada. Depois de alguns minutos, começo a perceber algo diferente no ar, um aroma leve, quase imperceptível no começo. É o cheiro de madeira úmida misturado com o perfume suave de plantas que crescem próximas ao solo da floresta. Respiro fundo mais uma vez. Esse tipo de ar sempre traz uma sensação de tranquilidade difícil de explicar. Talvez seja porque tudo parece mais vivo ali. A terra, as plantas, as árvores, tudo segue seu próprio ritmo natural. Continuo caminhando. A trilha faz uma curva suave para a direita e começa a subir muito levemente. Não é uma subida cansativa, apenas uma pequena inclinação que faz o caminho se elevar um pouco entre as árvores. Enquanto subo devagar, noto algumas pedras aparecendo ao longo da trilha. Elas estão parcialmente cobertas por musgo macio, formando pequenas manchas verdes sobre a superfície cinza das rochas. Algumas dessas pedras parecem ter sido colocadas ali há muito tempo, talvez para ajudar viajantes a caminhar durante dias de chuva. Coloco o pé sobre uma delas com cuidado. A superfície é firme e o musgo cria uma textura suave sob a sola do sapato. Dou mais alguns passos e continuo seguindo a trilha. Depois da pequena subida, o caminho volta a ficar plano. Nesse ponto, a floresta parece se abrir um pouco novamente. Não é uma clareira completa, mas há mais espaço entre as árvores. A luz do céu aparece com mais facilidade entre os galhos. Isso cria uma sensação de amplitude muito agradável depois de caminhar por alguns minutos sob a sombra mais fechada da floresta. Eu paro por um instante, apenas para observar ao redor. O silêncio aqui não é vazio. Ele é cheio de pequenos sons suaves que aparecem e desaparecem lentamente. O vento nas folhas, algum pássaro distante, o leve movimento dos galhos mais altos. Respiro fundo mais uma vez, sentindo o ar fresco entrar devagar. Depois desse pequeno momento de pausa, volto a caminhar. A trilha continua seguindo entre as árvores, e logo percebo algo novo mais adiante no caminho. Ainda está um pouco distante, mas parece ser uma pequena estrutura de madeira. Talvez um banco, talvez um antigo ponto de descanso para quem percorre essa trilha há muitos anos. Com curiosidade tranquila, sigo caminhando lentamente em direção a ele. Continuo caminhando pela trilha, enquanto observo aos poucos a pequena estrutura que aparece entre as árvores. À medida que me aproximo, percebo que é realmente um banco de madeira. Simples, antigo, mas ainda firme. Ele está colocado ao lado do caminho, levemente voltado para um pequeno espaço aberto entre as árvores. Parece ter sido construído ali para quem passa pela trilha poder descansar por alguns minutos. Quando chego perto, paro ao lado dele. A madeira tem uma cor suave, levemente escurecida pelo tempo e pela umidade da floresta. Em alguns pontos, pequenas manchas de musgo aparecem nas laterais das tábuas. Passo a mão com cuidado sobre o encosto do banco. A superfície é lisa, polida por muitos anos de chuva, vento e talvez por outras pessoas que também já pararam aqui para descansar. Decido sentar por alguns instantes. Com um movimento calmo, me acomodo no banco e deixo o corpo relaxar um pouco. É curioso como algo tão simples pode trazer uma sensação imediata de descanso. A trilha continua silenciosa ao redor. Nenhuma pressa, nenhum movimento brusco. Apenas a floresta vivendo seu próprio ritmo. Deste ponto, consigo ver um pequeno espaço aberto entre as árvores. Não chega a ser uma grande clareira,
mas a distância entre os troncos permite que a luz entre com mais facilidade. O chão ali é coberto por folhas secas, misturadas com pequenas plantas verdes. Algumas delas têm folhas largas, que refletem suavemente a luz do céu. Outras são delicadas, quase escondidas entre as camadas de folhas. O vento passa devagar entre os galhos mais altos. De vez em quando, algumas folhas se desprendem e descem lentamente pelo ar. Eu observo esse movimento com calma. As folhas giram suavemente antes de tocar o chão, como se estivessem fazendo uma pequena dança silenciosa. Respiro fundo. O ar aqui continua fresco e levemente úmido, trazendo o aroma da terra da floresta. É um cheiro suave, natural, reconfortante. Enquanto estou sentado, percebo que o som do riacho ainda pode ser ouvido ao longe. Agora ele está mais distante, quase como um murmúrio suave, que se mistura com o silêncio do lugar. É interessante como os sons da natureza nunca desaparecem completamente. Eles apenas mudam de intensidade. Às vezes mais próximos, às vezes mais distantes, mas sempre presentes. Fico sentado ali por mais alguns minutos, apenas observando o espaço ao redor, sem pensar em nada específico, apenas deixando o tempo passar com tranquilidade. Depois de um pequeno momento, apoio as mãos no banco e me levanto devagar. Meu corpo parece mais leve depois dessa pausa. Olho novamente para a trilha que continua adiante. Ela segue entre as árvores, fazendo uma curva suave para a esquerda. Alguns raios de luz atravessam os galhos e iluminam pequenos trechos do caminho, criando pontos claros entre as sombras da floresta. Dou mais um olhar para o banco de madeira. É um lugar simples, mas parece perfeito para quem precisa de alguns minutos de descanso durante a caminhada. Então volto para a trilha. Com passos calmos, começo a seguir novamente pelo caminho silencioso que continua entrando cada vez mais fundo na floresta. Depois de deixar o banco de madeira para trás, continuo caminhando pela trilha com passos tranquilos. A floresta volta a se fechar um pouco ao redor do caminho, mas de uma maneira confortável, como se as árvores formassem um abraço silencioso ao redor da trilha. Os troncos altos se alinham de cada lado, e seus galhos se encontram lá em cima, criando uma cobertura natural de folhas. A luz do céu continua entrando entre esses espaços, mas agora aparece em pequenas manchas suaves no chão da trilha. Enquanto caminho, observo como essas manchas de luz mudam lentamente, conforme o vento movimenta os galhos mais altos. Às vezes, um trecho do caminho fica iluminado por alguns segundos. Depois volta à sombra novamente. Tudo acontece de forma lenta e natural. O chão também muda um pouco. Agora há mais folhas espalhadas pelo caminho, formando uma camada macia sobre a terra. Cada passo produz um som leve e discreto. Nada que quebre o silêncio da floresta. Apenas um pequeno sinal de que continuo seguindo adiante. Depois de alguns minutos caminhando assim, começo a perceber uma brisa um pouco mais presente. Ela não é forte. É apenas um vento suave que passa entre as árvores, movimentando as folhas com um som delicado. Esse som se espalha pela floresta como uma onda tranquila. Começa em um ponto. Depois, percorre os galhos. E então, se dissolve novamente no silêncio. Respiro fundo enquanto continuo andando. O ar aqui parece ainda mais fresco. Talvez porque a trilha esteja subindo levemente outra vez. Não é uma subida íngreme, apenas uma inclinação suave que faz o caminho subir devagar entre as árvores. Enquanto caminho, noto que algumas pedras começam a aparecer novamente ao longo da trilha. Algumas estão parcialmente enterradas no solo. Outras formam pequenos degraus naturais que ajudam a acompanhar a subida. Passo sobre elas com calma, mantendo o mesmo ritmo tranquilo da caminhada. Depois de alguns passos, percebo algo interessante à minha esquerda. Entre duas árvores, o terreno parece se abrir um pouco. Curioso, diminuo o ritmo e olho naquela direção. Entre os troncos, consigo ver um pequeno campo de grama. Não é grande. É apenas um espaço onde as árvores estão mais afastadas, permitindo que a luz do céu alcance o chão com mais intensidade. A grama cresce ali de forma suave, balançando lentamente com o vento. Fico parado por alguns instantes, observando aquele pequeno espaço aberto.
É bonito perceber como, mesmo no meio da floresta, existem lugares onde a natureza cria pequenas pausas, espaços simples onde tudo parece mais leve. Depois de alguns segundos, volto a olhar para a trilha. O caminho continua seguindo adiante, subindo devagar entre as árvores. A luz do dia começa a ficar um pouco mais dourada agora, passando pelas folhas com um tom mais quente. Isso faz o caminho parecer ainda mais acolhedor. Com passos calmos, sigo novamente pela trilha. A subida continua suave, quase imperceptível. E enquanto caminho, começo a notar algo surgindo mais adiante entre as árvores. Ainda não consigo ver claramente o que é, mas parece ser uma pequena construção de pedra, parcialmente coberta por plantas. Algo simples, talvez antigo. Com curiosidade tranquila, continuo caminhando na direção daquele lugar silencioso que aparece no caminho. Continuo caminhando pela trilha, enquanto observo aos poucos a pequena construção que aparece entre as árvores. À medida que me aproximo, consigo enxergar melhor seus contornos. Ela não é grande. Na verdade, é apenas uma pequena estrutura de pedra, construída de forma simples, quase como um abrigo antigo que alguém colocou ali há muito tempo. As pedras que formam suas paredes são irregulares, empilhadas com cuidado umas sobre as outras. Algumas estão cobertas por musgo verde e pequenas plantas que cresceram lentamente ao longo dos anos. Isso dá ao lugar uma aparência tranquila, como se a natureza tivesse adotado aquela pequena construção como parte da própria floresta. A trilha passa bem ao lado dela. Quando chego perto, diminuo ainda mais o ritmo dos passos. Não há portas nem janelas, apenas uma pequena abertura frontal, larga o suficiente para alguém entrar e se proteger da chuva ou descansar por alguns minutos. Paro diante da entrada. O interior parece simples. Um pequeno espaço de pedra protegido pelo teto também feito de lajes naturais. A luz do dia entra suavemente pela abertura, iluminando o chão de terra batida. Não há nada ali dentro, nenhum objeto, nenhum sinal recente de movimento. Apenas o silêncio tranquilo do lugar. Dou alguns passos para dentro. O ar ali é um pouco mais fresco. Talvez porque as paredes de pedra mantêm a temperatura mais constante, protegendo o interior do vento que passa pela floresta. Encosto a mão em uma das paredes. A pedra está fria e levemente úmida ao toque. Imagino quantos viajantes já podem ter passado por essa trilha ao longo dos anos. Talvez alguém tenha parado aqui durante uma caminhada longa. Talvez alguém tenha esperado a chuva passar sentado neste pequeno abrigo. Esse tipo de lugar simples sempre carrega uma sensação curiosa de tempo. Ele parece existir fora da pressa do mundo. Fico ali por alguns instantes, apenas observando o espaço silencioso. Do lado de fora, ainda consigo ouvir o som leve do vento entre as árvores. O movimento das folhas continua suave, quase como um sussurro distante. Depois de um pequeno momento, volto a caminhar até a entrada. Paro novamente diante da trilha. A luz do fim da tarde começa a ficar um pouco mais suave agora. Os raios atravessam os galhos com um tom dourado que ilumina pequenos pontos da floresta. Isso cria uma atmosfera ainda mais calma ao redor. Olho uma última vez para a pequena construção de pedra. Ela permanece ali, silenciosa e tranquila, como se sempre tivesse feito parte daquele lugar. Então volto meus olhos para a trilha. O caminho continua descendo levemente depois daquele ponto, seguindo novamente entre as árvores. Com passos calmos, deixo o pequeno abrigo para trás e sigo caminhando. A floresta continua silenciosa. A trilha continua tranquila. E mais adiante, entre os troncos das árvores, começo a perceber que a luz do céu parece um pouco mais aberta, como se o caminho estivesse se aproximando de outro espaço diferente dentro da floresta. Depois de deixar o pequeno abrigo de pedra para trás, continuo caminhando pela trilha em um ritmo tranquilo. O caminho agora começa a descer suavemente entre as árvores. Não é uma descida íngreme, apenas uma leve inclinação que conduz a trilha para uma parte um pouco mais baixa da floresta. Enquanto sigo adiante, percebo que a luz do céu aparece com mais frequência entre os galhos. As árvores continuam altas e silenciosas, mas a distância entre alguns troncos permite que a claridade atravesse com mais facilidade,
Isso faz com que o chão da trilha fique pontilhado por pequenas áreas iluminadas. É curioso observar como a luz se move lentamente, conforme o vento balança as folhas mais altas. Alguns pontos do caminho ficam claros por alguns segundos. Depois voltam à sombra novamente. Tudo acontece com uma calma muito natural. Continuo caminhando. O chão agora parece um pouco mais macio. Há uma camada mais espessa de folhas secas espalhadas pelo caminho, formando uma espécie de tapete natural sobre a terra. Cada passo produz apenas um som leve, um pequeno estalar suave das folhas que se acomodam sob o peso dos pés. O silêncio da floresta continua profundo, mas não é um silêncio vazio. Ele é preenchido por pequenos sons que aparecem e desaparecem devagar. O vento entre os galhos, o movimento distante de algum pássaro, o leve farfalhar das folhas que se soltam das árvores. Respiro fundo enquanto sigo caminhando. O ar continua fresco e agradável, trazendo o aroma da madeira, da terra úmida e das plantas que crescem próximas ao solo da floresta. Depois de alguns minutos seguindo a trilha, percebo que o espaço entre as árvores começa a aumentar novamente. A floresta parece se abrir aos poucos. Ainda há muitos troncos ao redor, mas agora consigo ver mais longe entre eles. Isso cria uma sensação interessante de amplitude. O caminho também começa a ficar mais claro. A luz do céu desce com mais facilidade até o chão da trilha. Enquanto continuo caminhando, noto algo diferente no ar. Um som muito suave. No início, é difícil identificar exatamente o que é. Então paro por um instante. Fico em silêncio e escuto novamente. É um som muito delicado, algo como água em movimento. Não é o riacho que passei antes. Este som parece mais amplo, mais aberto. Talvez um pequeno lago, ou um trecho mais largo de água corrente. Não tenho certeza ainda, mas o som é constante, muito calmo, muito distante. Volto a caminhar devagar. A trilha segue na direção daquele som suave. Enquanto avanço, percebo que a luz continua aumentando pouco a pouco entre as árvores. Alguns raios de sol atravessam os galhos e iluminam partículas pequenas que flutuam no ar da floresta. Poeira leve, pequenos fragmentos de folhas secas. Tudo se move lentamente naquele espaço tranquilo. Dou mais alguns passos, e então percebo algo novo surgindo entre os troncos das árvores à frente. Um brilho suave, refletindo a luz do céu. Ainda não consigo ver completamente o que é, mas parece ser a superfície de água parada. Talvez um lago pequeno escondido no meio da floresta. Com curiosidade tranquila, continuo caminhando na direção daquele brilho silencioso que aparece entre as árvores. Continuo caminhando em direção ao brilho suave que aparece entre as árvores. A cada passo, o espaço entre os troncos se abre um pouco mais, permitindo que a luz do céu alcance o chão com maior facilidade. O som leve de água que eu havia escutado antes agora se torna um pouco mais claro. Não é um som de corrente forte. É algo muito mais tranquilo. Algo como pequenas ondas tocando a margem de um lago. Caminho mais alguns metros pela trilha. E então as árvores finalmente se afastam o suficiente para revelar o que está à frente. Um pequeno lago. Ele está quieto, quase completamente imóvel, refletindo o céu e as copas das árvores que o cercam. A superfície da água parece lisa como um espelho, interrompida apenas por leves círculos que se formam quando uma pequena brisa passa pelo local. Paro na borda da trilha, fico observando aquele lugar em silêncio. O lago não é muito grande, mas tem uma presença muito calma. Suas margens são cobertas por grama baixa e algumas pedras espalhadas de forma natural. Algumas plantas crescem perto da água, com folhas longas que se inclinam levemente em direção à superfície. O vento passa por elas com suavidade. Isso cria pequenos movimentos delicados, quase como se a paisagem estivesse respirando devagar. Dou alguns passos para mais perto da margem. A trilha continua contornando o lago, mas há um pequeno espaço aberto onde é possível se aproximar da água. Quando chego perto, paro novamente. Olho para a superfície tranquila. O reflexo das árvores aparece ali de forma quase perfeita. Os galhos se desenham sobre a água como se fossem parte de outra floresta silenciosa, vivendo logo abaixo da superfície. De vez em quando, uma pequena onda atravessa o lago.
Isso acontece quando o vento passa de forma um pouco mais presente. O reflexo então se desfaz por alguns segundos e logo volta a se formar novamente. Respiro fundo. O ar aqui parece ainda mais fresco. Talvez porque a água esteja próxima. Talvez porque esse espaço aberto permita que o vento circule com mais liberdade. O aroma da grama e das plantas que crescem na margem se mistura com o cheiro suave da água parada. Tudo é muito simples, muito natural. Permaneço ali por alguns momentos, apenas observando o lago, sem pressa, sem necessidade de seguir imediatamente. Às vezes é bom apenas parar e olhar. Depois de alguns instantes, percebo algo interessante um pouco mais adiante na margem. A trilha continua contornando o lago, e logo à frente há um pequeno pier de madeira. Ele é simples, formado por algumas tábuas apoiadas sobre estacas que entram na água. Parece um lugar feito apenas para sentar e observar o lago com calma. Olho para aquele pequeno pier. Depois volto a olhar para a trilha que leva até ele. Com passos tranquilos, começo a caminhar novamente, seguindo o caminho que contorna a água silenciosa do lago. Continuo caminhando pela trilha que contorna o lago. Agora o caminho segue muito próximo da água, acompanhando suavemente o formato da margem. O lago permanece tranquilo. A superfície reflete o céu claro e as copas das árvores que se inclinam levemente sobre a água. De vez em quando, uma pequena onda se forma quando a brisa passa pelo local, criando círculos suaves que se espalham lentamente pela superfície. Esses movimentos são tão delicados que quase parecem parte da respiração da própria paisagem. Enquanto caminho, observo as plantas que crescem ao longo da margem. Algumas têm folhas longas e finas que balançam devagar com o vento. Outras são pequenas, com folhas arredondadas que quase tocam a água. Em certos pontos, algumas pedras aparecem parcialmente submersas. A água passa suavemente ao redor delas, criando pequenos reflexos que brilham sob a luz do céu. Dou alguns passos e continuo seguindo a trilha. O som aqui é diferente do restante da floresta. Ainda há o vento nas árvores e o canto distante de pássaros, mas agora existe também o som leve da água tocando a margem. É um som muito discreto, pequenas ondas chegando na areia ou nas pedras, depois recuando novamente. Esse movimento se repete de forma constante, criando uma espécie de ritmo natural que acompanha a caminhada. Respiro fundo enquanto sigo adiante. O ar perto da água tem uma sensação ainda mais fresca. É um tipo de frescor suave que torna cada respiração muito tranquila. Depois de alguns metros caminhando assim, começo a me aproximar do pequeno pier de madeira que havia visto antes. Ele se estende um pouco sobre o lago, avançando alguns passos sobre a água. As tábuas parecem antigas, mas bem cuidadas. A madeira tem uma cor suave, levemente escurecida pelo tempo e pela umidade constante do lago. Quando chego perto, paro por um instante. Observo como o pier se projeta calmamente sobre a água. Abaixo dele, o reflexo das tábuas aparece misturado com o reflexo do céu. Dou o primeiro passo sobre a madeira. O som é leve, um pequeno rangido natural que ecoa suavemente no silêncio ao redor. Caminho devagar até o meio do pier. Ali paro. A água se estende à minha frente, tranquila e silenciosa. De onde estou, consigo ver o lago quase inteiro. As árvores ao redor formam uma moldura natural que envolve toda a paisagem. O vento passa sobre a superfície da água de tempos em tempos. Quando isso acontece, pequenas ondas percorrem o lago lentamente, como se alguém tivesse tocado a água com muito cuidado. Encosto as mãos no pequeno corrimão de madeira. Fico ali por alguns instantes, apenas olhando, apenas respirando, sem pensar em nada específico. O tempo parece desacelerar naquele lugar. A água, o vento, as árvores. Tudo segue um ritmo muito calmo. Depois de alguns minutos observando o lago, levanto o olhar para a outra margem. A trilha continua por ali, seguindo novamente para dentro da floresta. Consigo ver o caminho reaparecendo entre as árvores mais adiante. Com tranquilidade, dou meia volta no pier. Começo a caminhar lentamente de volta para a trilha que continua contornando o lago silencioso. Depois de deixar o pequeno pier de madeira para trás,
Volto à trilha que continua contornando o lago. Caminho devagar, acompanhando a curva natural da margem. A água permanece ao meu lado esquerdo, refletindo o céu e as árvores de forma tranquila. Agora a luz do dia começa a mudar de forma sutil. O sol está um pouco mais baixo e os tons da paisagem ficam levemente mais quentes. A superfície do lago recebe essa luz dourada e a espalha suavemente ao redor. Enquanto caminho, observo como o reflexo das árvores se estende sobre a água. Alguns galhos parecem se prolongar dentro do lago, formando desenhos delicados que se movem lentamente, quando pequenas ondas atravessam a superfície. O som da água continua muito suave. Pequenas ondas encostam na margem e retornam quase sem fazer barulho. É um movimento constante, mas extremamente calmo. A trilha segue firme ao longo da borda do lago. Em alguns trechos, ela se aproxima bastante da água. Em outros, se afasta a alguns metros e passa entre pequenas árvores que crescem perto da margem. O chão aqui é coberto por uma mistura de terra escura, pequenas pedras e folhas secas. Cada passo produz um som discreto que logo se dissolve no silêncio do lugar. Respiro fundo mais uma vez. O ar continua fresco e levemente úmido por causa da água próxima. Há também um aroma suave de grama e plantas aquáticas que crescem ao redor do lago. Depois de alguns minutos caminhando assim, percebo que o caminho começa a subir um pouco. É uma subida muito leve. A trilha se afasta lentamente da margem e entra novamente entre as árvores da floresta. Enquanto sigo esse novo trecho, o lago continua visível por alguns instantes entre os troncos. Mas aos poucos ele começa a desaparecer atrás das árvores. O som das pequenas ondas também vai ficando mais distante. Agora, outros sons da floresta voltam a ocupar o espaço. O vento entre as folhas. O canto suave de algum pássaro que se move entre os galhos mais altos. Dou mais alguns passos pela trilha. A subida termina logo adiante e o caminho volta a ficar plano. Quando chego ao topo dessa pequena elevação, paro por um instante. Daquele ponto, ainda consigo ver uma parte do lago através de uma abertura entre as árvores. A água reflete a luz do céu como um grande espelho silencioso. Fico alguns segundos observando aquela vista tranquila. Depois, volto a olhar para o caminho. A trilha segue novamente para dentro da floresta, onde as árvores voltam a formar uma cobertura mais fechada sobre o caminho. A luz agora aparece em pequenos feixes que atravessam os galhos. Esses raios iluminam partículas leves que flutuam no ar da floresta. Poeira fina, pequenos fragmentos de folhas. Tudo se move muito devagar naquele ambiente silencioso. Retomo a caminhada. Enquanto sigo adiante, percebo algo novo surgindo mais à frente. Entre as árvores, o caminho parece levar até uma pequena área aberta. Ainda não consigo ver exatamente o que há ali, mas a luz parece mais intensa naquele ponto. Com passos tranquilos, continuo caminhando em direção àquele espaço claro que aparece no meio da floresta. Continuo caminhando pela trilha em direção ao espaço mais claro que aparece entre as árvores. A cada passo, a luz parece se tornar um pouco mais presente. Os galhos vão se afastando lentamente, permitindo que o céu apareça com mais facilidade acima do caminho. O som da floresta permanece suave. O vento ainda passa entre as folhas, criando aquele movimento delicado que já se tornou parte da caminhada. Depois de alguns metros, finalmente chego ao pequeno espaço aberto. Não é uma grande clareira, mas é um lugar onde as árvores estão mais distantes umas das outras. Isso permite que a luz do fim da tarde ilumine o chão com mais intensidade. A grama cresce ali de forma tranquila, misturada com pequenas flores silvestres que surgem em pontos espalhados pelo terreno. Algumas são brancas, outras têm tons suaves de amarelo e lilás. O vento passa por elas e faz com que se movam lentamente, como se acompanhassem o ritmo calmo do lugar. Paro por alguns instantes na borda dessa pequena clareira. Olho ao redor. Depois de caminhar tanto tempo entre árvores mais fechadas, esse espaço aberto traz uma sensação muito leve. O céu aparece acima, com nuvens que se movem devagar. A luz do sol, agora mais baixa, espalha um tom dourado sobre a grama. Caminho alguns passos para dentro da clareira. O chão é macio, coberto por grama curta que parece confortável sob os pés.
Em alguns pontos, pequenas pedras aparecem entre as plantas. Nada que interrompa o caminho. Apenas detalhes naturais que fazem parte da paisagem. Enquanto atravesso esse pequeno espaço aberto, noto algo interessante do outro lado. Um velho carvalho. Ele é muito maior que as outras árvores ao redor. Seu tronco é grosso e antigo, marcado por curvas e texturas que mostram muitos anos de crescimento silencioso. Os galhos se estendem para todos os lados, formando uma copa larga que cria uma sombra tranquila sobre parte da clareira. Caminho lentamente até ele. Quando chego perto, paro novamente. O tronco tem uma presença forte, mas ao mesmo tempo muito calma. A casca da árvore tem desenhos naturais formados pelo tempo. Pequenas plantas crescem em algumas partes do tronco, encontrando espaço entre as rugas da madeira antiga. Passo a mão com cuidado sobre a superfície do carvalho. A textura é firme e ligeiramente áspera. Mesmo assim, há algo reconfortante naquele contato com a árvore, como se ela fosse parte de uma história muito antiga da floresta. Acima de mim, os galhos se movem suavemente com o vento. Algumas folhas se soltam e descem devagar pelo ar. Elas giram lentamente antes de tocar a grama. Fico ali por alguns momentos, apenas observando. O tempo parece ainda mais calmo nesse lugar. Depois de um pequeno instante, olho novamente para a trilha. Ela continua do outro lado da clareira, passando perto do velho carvalho e entrando novamente entre as árvores da floresta. Respiro fundo mais uma vez. Então começo a caminhar outra vez, seguindo o caminho que desaparece tranquilamente entre os troncos altos da floresta. Depois de passar pelo velho carvalho, volto a seguir pela trilha que entra novamente na parte mais tranquila da floresta. Assim que deixo a pequena clareira para trás, as árvores voltam a se aproximar umas das outras. Os troncos altos formam novamente aquele corredor natural que acompanha a caminhada. A luz do sol ainda aparece entre os galhos, mas agora chega ao chão em pequenos feixes suaves. Esses pontos de luz se espalham pelo caminho como manchas douradas sobre a terra. Enquanto caminho, observo como cada passo parece acompanhar o ritmo silencioso do lugar. Não há pressa. A trilha segue calma, guiando a caminhada com suavidade. O chão aqui volta a ser coberto por folhas secas, misturadas com pequenos galhos que caíram das árvores. Quando piso sobre elas, produzem um som leve, quase como um sussurro. Esse som logo se mistura com os outros ruídos suaves da floresta. O vento, as folhas, o canto distante de algum pássaro que atravessa o céu acima das árvores. Depois de alguns minutos caminhando, começo a perceber que o ar parece um pouco diferente. Ele continua fresco, mas agora traz também um leve perfume. Um aroma natural, muito suave. Olho ao redor com mais atenção. E então percebo a origem desse cheiro. Algumas plantas crescem ao longo da trilha, próximas ao solo da floresta. Elas têm pequenas flores brancas espalhadas entre folhas verdes escuras. As flores são discretas, pequenas, mas quando o vento passa por elas, liberam um perfume delicado que se espalha pelo ar. Paro por um momento. Respiro fundo. O aroma é leve, quase imperceptível se alguém estivesse com pressa. Mas caminhando devagar, é possível sentir claramente aquela fragrância natural. É um cheiro que traz uma sensação de calma imediata. Depois de alguns instantes, observando as pequenas flores, continuo caminhando. A trilha segue em frente, fazendo uma curva muito suave para a direita. Enquanto acompanho essa curva, noto que o terreno começa a mudar um pouco. O caminho fica ligeiramente mais largo. As árvores ainda estão ao redor, mas existe um pouco mais de espaço entre elas. Isso faz com que a luz atravesse a floresta com mais facilidade. Pequenos raios iluminam o chão da trilha e revelam partículas leves que flutuam no ar. Poeira fina, pequenos fragmentos de folhas. Tudo se move lentamente naquele espaço tranquilo. Dou mais alguns passos. Então, começo a ouvir algo novo. No início é apenas um som muito distante. Algo rítmico, muito suave. Paro por um instante para escutar melhor. O som parece vir de mais adiante na trilha. É um barulho leve de água novamente. Mas desta vez, não parece ser um lago. É algo diferente. Talvez um pequeno riacho correndo entre pedras.
Ou quem sabe uma pequena queda d'água escondida entre as árvores. Ainda não consigo ver nada, mas o som está ali, constante, muito tranquilo. Volto a caminhar lentamente, seguindo o caminho que leva naquela direção. A trilha continua avançando pela floresta, e a cada passo, o som da água se torna um pouco mais presente, guiando a caminhada de forma suave através do silêncio da paisagem. Continuo caminhando pela trilha enquanto o som da água se torna um pouco mais claro a cada passo. Ainda não consigo ver de onde ele vem, mas agora é possível perceber melhor seu ritmo suave. Parece água passando entre pedras, um fluxo constante, calmo, quase como uma respiração tranquila da própria floresta. A trilha continua seguindo entre as árvores, e o terreno começa a descer muito levemente outra vez. Não é uma descida perceptível à primeira vista, apenas uma inclinação suave que conduz o caminho para uma parte mais baixa do terreno. Enquanto caminho, noto que o ar se torna um pouco mais fresco. Esse tipo de mudança acontece com frequência perto da água. A umidade leve se mistura ao ar da floresta e traz uma sensação agradável a cada respiração. Dou mais alguns passos e percebo que o som da água agora está bem próximo. O caminho faz uma curva suave entre duas árvores mais antigas, cujos troncos são largos e cobertos por musgo. Quando passo entre elas, finalmente consigo ver a origem daquele som. Um pequeno riacho atravessa a floresta. Ele não é largo, mas sua água corre de forma contínua entre pedras arredondadas espalhadas pelo leito. A água é clara, tão clara que é possível ver as pedras sob a superfície, algumas cobertas por pequenas manchas verdes de musgo. A trilha chega até a margem do riacho e segue paralela a ele por alguns metros. Enquanto caminho ao lado da água, observo como ela desliza entre as pedras com movimentos delicados. Em alguns pontos, pequenas quedas se formam quando o fluxo encontra uma rocha um pouco mais alta. Nada grande, apenas pequenos degraus naturais onde a água desce com suavidade antes de continuar seu caminho. O som é extremamente relaxante, um murmúrio constante que preenche o ambiente sem quebrar o silêncio da floresta. Paro por um momento perto da margem. A água passa lentamente diante de mim, carregando pequenas folhas que caíram das árvores. Elas flutuam sobre a superfície e seguem viagem rio abaixo. Respiro fundo mais uma vez. O cheiro da água fresca se mistura com o aroma da terra úmida e das plantas que crescem perto do riacho. É um tipo de ar que parece mais puro, mais leve. Depois de alguns instantes observando a corrente tranquila, volto a caminhar. A trilha acompanha o riacho por um pequeno trecho. As árvores continuam formando sombra sobre o caminho, mas alguns raios de luz conseguem atravessar os galhos e tocar a superfície da água. Quando isso acontece, pequenos brilhos aparecem no riacho, movendo-se junto com a corrente. Continuo seguindo esse caminho silencioso, e então percebo algo um pouco mais adiante. A trilha parece atravessar o riacho em um ponto onde as pedras formam uma passagem natural. Talvez alguém tenha colocado algumas delas ali há muito tempo, ou talvez o próprio curso da água tenha deixado aquele caminho perfeito para atravessar. Com passos tranquilos, começo a me aproximar da pequena travessia de pedras no meio do riacho. Continuo caminhando em direção à pequena travessia de pedras que aparece sobre o riacho. À medida que me aproximo, consigo observar melhor como elas estão posicionadas. As pedras são largas e planas, espaçadas de forma natural, formando um caminho simples que permite atravessar a água sem pressa. A corrente do riacho passa suavemente entre elas. A água desliza ao redor das pedras, criando pequenos redemoinhos que desaparecem logo em seguida. Paro por um instante na margem. Olho para o outro lado da trilha. Ela continua ali, entrando novamente entre as árvores da floresta. O caminho parece tão tranquilo quanto o que percorri até agora. Dou o primeiro passo sobre a pedra mais próxima. Ela está firme. A superfície é ligeiramente úmida, mas o musgo que cresce nas laterais não chega até o centro onde os pés tocam. Caminho com calma. Cada passo é feito devagar, mantendo o equilíbrio enquanto a água passa logo abaixo. O som do riacho parece ainda mais presente agora. De perto, é possível ouvir cada pequeno movimento da corrente.
a água tocando as pedras. Pequenas bolhas surgindo quando ela encontra algum obstáculo. O leve sussurro contínuo da corrente seguindo seu caminho. Dou mais um passo. Depois outro. O riacho não é largo, então a travessia leva apenas alguns instantes. Mas mesmo assim, faço o percurso sem pressa, observando os detalhes ao redor. Pequenas folhas passam flutuando entre as pedras. Algumas giram lentamente antes de seguir corrente abaixo. Um pequeno reflexo do céu aparece em certos pontos da água, criando manchas claras que se movem junto com a corrente. Logo chego à última pedra. Dou o passo final e alcanço a outra margem. O chão aqui é coberto por terra escura e macia. Algumas plantas crescem próximas à borda do riacho, com folhas largas que quase tocam a água. Paro por um instante antes de continuar. Olho novamente para o riacho, que agora fica atrás de mim. A água continua seu caminho silencioso pela floresta, como se não tivesse pressa de chegar a lugar algum. É apenas parte do movimento natural daquele lugar. Volto a olhar para a trilha. Ela segue adiante entre árvores altas, que voltam a formar uma cobertura de folhas sobre o caminho. A luz do dia ainda atravessa os galhos em alguns pontos, criando pequenos feixes luminosos que iluminam o chão da trilha. Retomo a caminhada. Os passos voltam ao ritmo calmo de antes. O som do riacho começa lentamente a ficar mais distante. Agora o vento nas folhas volta a ser o som mais presente da floresta. Enquanto sigo caminhando, noto que o terreno começa a subir levemente outra vez. É uma inclinação suave, quase imperceptível, mas suficiente para fazer a trilha subir devagar entre as árvores. Enquanto acompanho essa subida tranquila, percebo algo novo surgindo mais adiante. Entre os troncos das árvores, um pequeno telhado de madeira parece aparecer ao longe. Ainda está distante, mas parece fazer parte de uma pequena cabana simples, escondida silenciosamente no meio da floresta. Com curiosidade tranquila, continuo caminhando na direção daquele abrigo que começa a surgir entre as árvores. Continuo caminhando pela trilha, enquanto observo o pequeno telhado de madeira que aparece entre as árvores. No início, ele surge apenas como uma forma discreta entre os troncos. Mas conforme avanço alguns passos, seus contornos ficam mais claros. Parece ser uma pequena cabana. Nada grande. Algo simples, quase escondido pela própria floresta. A trilha segue exatamente naquela direção, como se conduzisse naturalmente até aquele lugar. Enquanto caminho, noto que as árvores ao redor continuam altas e tranquilas. Algumas têm troncos largos cobertos por musgo, enquanto outras são mais finas, com galhos que se estendem para o alto em direção à luz do céu. O vento passa suavemente por entre as folhas. Esse movimento cria um som leve, constante, que acompanha cada passo da caminhada. Dou mais alguns passos. Agora consigo ver melhor a pequena cabana. Ela é construída com madeira clara, já um pouco escurecida pelo tempo e pela umidade da floresta. O telhado é inclinado e coberto por pequenas telhas de madeira que parecem ter sido colocadas com muito cuidado. Algumas plantas cresceram ao redor da construção, subindo lentamente pelas laterais das paredes. Isso faz com que a cabana pareça ainda mais integrada ao ambiente da floresta. A trilha leva diretamente até uma pequena área aberta diante dela. Quando chego perto, diminuo o ritmo dos passos. Não há cercas. Não há sinais de movimento recente. Apenas o silêncio tranquilo daquele pequeno lugar. Paro alguns metros diante da cabana. Observo com calma. Uma pequena varanda de madeira se estende na frente da construção. Não é grande, mas parece um espaço confortável para sentar e observar a paisagem ao redor. Uma cadeira simples está encostada perto da parede. A madeira da cadeira tem a mesma tonalidade do restante da cabana, como se tivesse sido feita ali mesmo, com materiais da própria floresta. Subo lentamente os 2 pequenos degraus que levam até a varanda. A madeira produz um leve som sob os pés, nada alto. Apenas o rangido natural de uma estrutura antiga que permanece firme. Caminho até a borda da varanda e paro. Daquele ponto é possível olhar de volta para a trilha por onde vim. As árvores continuam formando um caminho silencioso que desaparece entre os troncos. O vento move as folhas lá em cima,
Algumas delas se soltam e descem devagar até o chão. Encosto levemente a mão na grade de madeira da varanda. A superfície é lisa, polida pelo tempo. Permaneço ali por alguns instantes apenas observando o lugar. A cabana não parece abandonada, mas também não há sinais claros de que alguém esteja ali naquele momento. É simplesmente um abrigo tranquilo no meio da floresta. Depois de alguns segundos, volto o olhar para a porta da cabana. Ela é simples, feita de madeira clara, com uma pequena janela quadrada no centro. A luz do fim da tarde toca levemente aquela superfície, criando um tom dourado sobre a madeira. Respiro fundo mais uma vez. O ar ali parece ainda mais calmo, mais silencioso. Com passos tranquilos, me aproximo da porta da pequena cabana, curioso para observar aquele lugar com um pouco mais de atenção. Permaneço por alguns instantes diante da porta da pequena cabana. A madeira tem uma aparência simples e acolhedora. As marcas do tempo aparecem em pequenos detalhes da superfície, como linhas suaves que se formaram com os anos. A pequena janela no centro da porta reflete a luz suave do fim da tarde. Por um momento, observo aquele reflexo silencioso. O vento continua passando pelas árvores ao redor da cabana, movendo lentamente as folhas mais altas. Esse som leve acompanha o silêncio do lugar. Aproximo-me um pouco mais da porta. Coloco a mão suavemente sobre a madeira. A superfície está levemente fria, protegida pela sombra da varanda. Empurro a porta devagar. Ela se abre com um pequeno rangido suave, um som natural de madeira que não é aberta com frequência. A luz do lado de fora entra lentamente no interior da cabana. Dou um passo para dentro. O espaço é simples e tranquilo. O chão é feito de tábuas de madeira que parecem bem cuidadas. Algumas delas têm um tom mais claro, outras um pouco mais escuro, formando um padrão natural que mostra o tempo e o uso. Há uma pequena mesa próxima à janela. Sobre ela, apenas um objeto simples, uma caneca de cerâmica clara. Nada mais. A luz que entra pela janela ilumina parte da mesa, criando uma área suave de claridade dentro do ambiente. Olho ao redor com calma. A cabana não é grande, mas parece confortável. Em um canto, há uma pequena cama de madeira com um cobertor dobrado cuidadosamente sobre ela. O tecido tem uma cor suave, algo entre o bege e o marrom claro, combinando com os tons naturais da madeira ao redor. Perto da cama, há uma estante simples com alguns livros. As capas têm cores discretas, um pouco desgastadas pelo tempo. Imagino alguém sentado ali em uma noite tranquila, lendo enquanto o vento passa pela floresta do lado de fora. O ar dentro da cabana tem um cheiro leve de madeira e de tempo. Não é um cheiro forte. É apenas aquele aroma natural de um lugar que existe em harmonia com o ambiente ao redor. Caminho alguns passos pelo interior do pequeno espaço. Cada passo produz um som muito leve nas tábuas do chão. Nada que quebre a tranquilidade do lugar. A janela aberta permite que o som da floresta entre suavemente. O vento nas folhas, algum pássaro distante e o silêncio que envolve tudo. Aproximo-me da janela. Do lado de fora ainda é possível ver parte da trilha e algumas árvores que cercam a cabana. A luz do dia começa a mudar lentamente. O céu parece um pouco mais suave agora, com tons que anunciam a chegada tranquila da noite. Permaneço ali por alguns instantes, apenas observando a paisagem pela janela. Depois volto o olhar para o interior da cabana. Há algo muito acolhedor naquele pequeno espaço. Simples, silencioso, conectado com o ritmo calmo da floresta. E enquanto permaneço ali, percebo que na parte de trás da cabana existe outra pequena porta. Ela parece levar para algum lugar atrás da construção, talvez um pequeno caminho ou um jardim escondido entre as árvores. Com curiosidade tranquila, começo a caminhar lentamente em direção àquela segunda porta. O silêncio da casa naquela noite parecia ainda mais pesado do que nas anteriores. Lucas estava sentado no chão do quarto, encostado na parede, olhando para o corredor pela fresta da porta. Desde que encontrara o porão escondido, a sensação de estar sendo observado nunca mais o abandonara. A chuva voltara a cair lá fora, batendo devagar nas telhas antigas. Cada gota parecia marcar o tempo dentro da casa.
Mas algo estava diferente. Lucas percebeu quando foi pegar água na cozinha. O corredor parecia maior. Ele parou no meio do caminho e olhou ao redor. A luz fraca da lâmpada piscava lentamente. As sombras nas paredes se moviam como se respirassem. Foi então que ele viu uma porta. Uma porta que não estava ali antes. Ficava no final do corredor, logo depois do lugar onde terminava a parede. Era velha, feita de madeira escura, com a tinta descascada. A maçaneta era de ferro enferrujado. Lucas tinha certeza absoluta de uma coisa. Aquela porta nunca existiu ali. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele caminhou devagar em direção a ela. Cada passo fazia o assoalho ranger. O som parecia ecoar pela casa inteira. A sensação de frio aumentava quanto mais ele se aproximava. Quando ficou diante da porta, percebeu outro detalhe estranho. Havia marcas na madeira. Como se alguém tivesse tentado sair de dentro. Lucas passou a mão pelos riscos e sentiu algo gelado começar seus dedos. Ele abriu seco. Então ouviu um som, muito fraco, quase um sussurro, vindo de dentro do mundo. Ele encostou o ouvido devagar na madeira. Por alguns segundos, não ouviu nada. Então, a voz surgiu, baixa, mas claramente humana. Lucas, ele se afastou imediatamente. O coração parecia querer saltar do peito. A voz havia dito seu nome. Ninguém naquela cidade o conhecia direito ainda. Ninguém, exceto a vizinha idosa. Mas aquela voz não era dela. Lucas ficou parado olhando para a porta. O silêncio voltou. Talvez tivesse sido apenas imaginação. Talvez o vento. Talvez a casa antiga fazendo barulho. Ele respirou fundo e decidiu dar meia volta. Mas quando começou a se afastar, a maçaneta se mexeu sozinha, devagar. Um pequeno estalo ecoou pelo corredor. A porta começou a se abrir, muito lentamente. O rangido da madeira parecia gritar no silêncio da casa. Lucas não conseguiu se mover. A porta abriu apenas alguns centímetros, o suficiente para revelar apenas escuridão do outro lado. Nenhuma luz, nenhum chão visível, somente um vazio profundo. Então, o sussurro voltou, dessa vez mais claro, mais perto. Você finalmente me encontrou. Lucas sentiu o ar gelar ao redor. A escuridão atrás da porta parecia se mover, como se algo estivesse respirando dentro dela. E naquele momento, ele percebeu algo que fez seu estômago gelar completamente. Aquela porta não levava para nenhum cômodo da casa. Parecia levar para algo muito mais profundo, algo que não deveria existir ali. Lucas sabia que deveria fechar a porta, correr, ir embora daquela casa. Mas seus pés não obedeciam, porque dentro da escuridão, algo começava a se aproximar da abertura, e ele tinha a terrível sensação de que, se aquilo saísse, a casa inteira nunca mais seria a mesma. A manhã chegou envolta por um nevoeiro suave. Quando abri os olhos, percebi que a vila ainda estava quieta, como se o próprio tempo tivesse decidido caminhar mais devagar naquele lugar. Eu permaneci alguns minutos deitado, ouvindo apenas os sons distantes da natureza. O vento passava lentamente pelas árvores, fazendo as folhas se moverem como um sussurro. Em algum ponto da encosta, um pequeno riacho continuava seu caminho entre as pedras. Levantei-me com calma. A casa de madeira ainda guardava o calor da noite. Passei a mão pela mesa, onde algumas gotas de chuva haviam secado lentamente. Tudo ali parecia simples, mas ao mesmo tempo cheio de significado. Saí para fora. A névoa cobria parcialmente as montanhas, como um grande manto branco repousando sobre elas. As casas da vila apareciam aos poucos, surgindo do silêncio como pequenas ilhas tranquilas. Comecei a caminhar. Não havia pressa. Na verdade, naquele lugar eu já havia aprendido que caminhar devagar era a melhor forma de perceber o mundo ao redor. O caminho de terra estava úmido pela chuva da noite anterior. Meus passos eram leves, quase silenciosos. Cada respiração trazia o ar frio da montanha, puro e tranquilo. Passei pela pequena ponte de madeira que atravessava o riacho. Parei ali por alguns instantes.
Observei a água passando. Ela não lutava contra as pedras, apenas encontrava o caminho entre elas. Continuei andando pela trilha que subia lentamente pela encosta. A vegetação ali era mais densa e o cheiro da terra molhada tornava o ambiente ainda mais calmo. Enquanto caminhava, comecei a perceber algo curioso. Quanto mais tempo eu passava naquele lugar, menos pensamentos pesados vinham à minha mente. Era como se a própria montanha ensinasse algo simples. Não era necessário carregar tudo ao mesmo tempo. Algumas coisas podiam simplesmente ser deixadas para trás. Cheguei a um pequeno mirante natural. Uma grande pedra plana ficava ali voltada para o vale. Sentei-me nela. A névoa começava a se dissipar lentamente, revelando o vale abaixo da vila. As árvores surgiam pouco a pouco, e os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens, iluminando partes da paisagem. Fiquei ali em silêncio. Não havia nada que eu precisasse fazer naquele momento. Nenhum lugar urgente para chegar. Nenhuma preocupação que precisasse ser resolvida imediatamente. Apenas o presente. Respirei profundamente. O ar frio entrou devagar em meus pulmões e saiu de forma lenta, como se cada respiração estivesse limpando um pouco mais da pressa que eu costumava carregar. Olhei novamente para o vale. Percebi que os caminhos que desciam da montanha se espalhavam em várias direções. Alguns levavam de volta para a vila, outros seguiam por florestas mais distantes. E pela primeira vez em muito tempo, não senti necessidade de escolher rapidamente qual caminho seguir, porque naquele momento eu entendi algo simples. Às vezes, o caminho não precisa ser decidido agora. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é sentar por alguns minutos, observar a paisagem e respirar. O vento passou novamente pelas árvores. Fechei os olhos por um instante e deixei o silêncio da montanha me envolver completamente. Depois de algum tempo sentado naquela grande pedra, abri os olhos novamente. O vale já estava mais claro. A névoa havia se afastado devagar, como se estivesse sendo guiada pelo vento para além das montanhas. Levantei-me com calma. O silêncio ainda estava presente, mas agora ele era acompanhado por pequenos sons da manhã. O canto distante de alguns pássaros, o farfalhar das folhas e mais abaixo, o som constante da água correndo pelo riacho. Resolvi seguir naquela direção. A trilha descia suavemente pela encosta, passando entre árvores altas que filtravam a luz do sol. Os raios de luz atravessavam os galhos e desenhavam formas no chão úmido. Enquanto caminhava, percebi como meus passos estavam diferentes, mais leves, mais tranquilos. Como se meu corpo tivesse aprendido o ritmo daquele lugar. Depois de alguns minutos, cheguei até a margem do riacho. A água era clara e corria lentamente entre pedras cobertas de musgo. Algumas folhas flutuavam na superfície, sendo levadas pela correnteza sem pressa. Aproximei-me um pouco mais. Agachei-me perto da água e mergulhei a ponta dos dedos nela. Estava fria, mas não era um frio desconfortável. Era um frio vivo, que despertava os sentidos. Fiquei ali observando o movimento da água. Cada pedra mudava um pouco o caminho do riacho, criando pequenos redemoinhos e ondas suaves. Percebi algo curioso naquele momento. A água nunca parava, mas também nunca parecia ter pressa. Ela simplesmente seguia, contornava os obstáculos, encontrava novos caminhos. Continuei caminhando pela margem do riacho, acompanhando seu percurso. Em alguns pontos, ele se tornava mais estreito e rápido. Em outros, se abria em pequenas áreas calmas, onde a água quase parecia descansar. Logo encontrei um pequeno tronco caído atravessando o riacho, formando uma ponte natural. Atravessei com cuidado. Do outro lado, a trilha ficava ainda mais silenciosa. As árvores eram mais antigas e seus troncos grossos davam a sensação de que estavam ali havia muito tempo. O ar parecia ainda mais fresco. Respirei fundo. Enquanto caminhava, senti algo que já não sentia havia bastante tempo. Uma sensação profunda de calma. Não era apenas tranquilidade. Era como se tudo estivesse em seu lugar. Como se o mundo naquele pequeno pedaço de montanha estivesse funcionando exatamente como deveria. Depois de algum tempo, encontrei uma pequena clareira. No centro dela, havia uma pedra grande, lisa, onde a luz do sol batia diretamente.
O riacho passava ao lado, criando um som constante e suave. Sentei-me ali. Fechei os olhos por alguns instantes. O som da água parecia preencher todo o espaço ao redor. Não era um som alto, nem insistente. Era apenas contínuo, como uma respiração tranquila da própria montanha. Enquanto escutava aquele som, percebi que minha mente também começava a se acalmar. Pensamentos vinham e iam, assim como a água passando entre as pedras, sem resistência, sem pressa, apenas seguindo seu caminho. E naquele momento simples, sentado ao lado do riacho, percebi que talvez o verdadeiro descanso não estivesse em parar completamente, mas em aprender a fluir. Depois de algum tempo sentado naquela pedra aquecida pelo sol, abri os olhos devagar. O som do riacho continuava constante ao meu lado, como uma presença tranquila que não precisava chamar atenção para ser percebida. Respirei fundo mais uma vez. O ar ainda carregava o frescor da água e o leve aroma de terra úmida. Era um cheiro simples, natural, daqueles que fazem o corpo relaxar, quase sem perceber. Levantei-me com calma. Estiquei um pouco as pernas e observei ao redor da pequena clareira. As árvores que cercavam aquele espaço pareciam mais antigas que as outras que eu havia visto pela trilha. Seus troncos eram largos, marcados pelo tempo, e suas copas altas deixavam passar apenas pequenas faixas de luz. Era uma luz suave, filtrada pelas folhas. Uma luz tranquila. Voltei a caminhar, seguindo a trilha que continuava logo adiante. O chão estava coberto por uma camada de folhas secas que produziam um som leve a cada passo. Caminhar ali parecia diferente. Cada movimento era mais lento, mais atento, como se o próprio lugar convidasse a diminuir o ritmo. Enquanto avançava, percebi como o vento se movia entre as árvores. Ele não passava com força, apenas deslizava suavemente, fazendo algumas folhas se moverem e produzindo um som muito delicado, quase como um sussurro. Em alguns pontos da trilha, pequenos feixes de luz atravessavam os galhos e iluminavam partes do caminho. Quando eu passava por esses trechos, sentia o calor leve do sol tocar o rosto e as mãos. Depois, alguns passos adiante, voltava novamente a sombra fresca das árvores. Essa alternância criava um ritmo agradável durante a caminhada. Sol, sombra, luz, silêncio. Continuei andando sem pressa, deixando que meus olhos observassem os pequenos detalhes ao redor. Algumas pedras cobertas de musgo apareciam ao lado da trilha. Pequenos galhos caídos formavam desenhos naturais sobre o chão. E aqui e ali, pequenas plantas cresciam entre as raízes das árvores. Tudo parecia muito simples, mas ao mesmo tempo muito vivo. Depois de alguns minutos caminhando, percebi que o som do riacho começava a ficar mais distante. Ele ainda estava presente, mas agora era apenas um murmúrio suave ao fundo. No lugar dele, o som predominante passou a ser o das folhas se movendo lentamente com o vento. Parecia quase o som de uma respiração profunda. Continuei seguindo o caminho até notar algo um pouco diferente mais adiante. Entre as árvores, a trilha parecia se abrir novamente. Não era uma clareira grande, apenas um pequeno espaço onde a luz do sol chegava com mais facilidade. No centro desse espaço havia um banco simples de madeira, daqueles feitos de forma rústica, provavelmente por alguém que conhecia bem aquele lugar. Aproximei-me devagar. Passei a mão sobre a superfície do banco. A madeira estava lisa pelo tempo e pelo uso, aquecida pela luz do sol que caía ali durante a manhã. Sentei-me. Daquela posição, podia observar o caminho por onde havia vindo e também a continuação da trilha que desaparecia novamente entre as árvores. Fiquei alguns minutos ali, apenas respirando e observando. Às vezes, durante uma viagem, não é o destino que traz mais tranquilidade, mas as pequenas pausas no meio do caminho. E naquela manhã silenciosa, sentado naquele simples banco de madeira entre árvores antigas, senti que aquele era exatamente um desses momentos. Fiquei sentado naquele banco de madeira por um bom tempo, sem sentir necessidade de me levantar com pressa. A madeira morna sob minhas mãos guardava o calor do sol da manhã, e o silêncio ao redor parecia acolher cada respiração com tranquilidade.
Aos poucos, percebi que a luz havia mudado um pouco. O sol já não estava tão alto quanto antes. Seus raios atravessavam as copas das árvores em ângulos diferentes, criando desenhos mais longos sobre o chão da trilha. As sombras se estendiam lentamente, como se o próprio tempo estivesse caminhando com calma. Observei as partículas de poeira e pólen que flutuavam na luz. Elas se moviam devagar, levadas por correntes suaves de ar que passavam entre as árvores. Levantei-me com cuidado, sentindo o corpo leve depois daquela pausa. Antes de continuar, olhei mais uma vez para o banco simples que havia me oferecido descanso. Pensei em quantas outras pessoas talvez já tivessem passado por ali, sentado naquele mesmo lugar para respirar um pouco e observar a floresta. Depois voltei à trilha. O caminho seguia adiante entre árvores altas, mas agora o ambiente parecia ainda mais tranquilo. Talvez fosse a luz da tarde começando a chegar, ou talvez fosse apenas a sensação de estar completamente presente naquele lugar. Caminhei devagar. O som dos meus passos sobre as folhas secas parecia ainda mais suave agora. Em alguns trechos, pequenas pedras apareciam entre a terra, e eu ajustava o ritmo naturalmente para pisar com cuidado. Logo percebi algo diferente no ar. Um aroma leve, quase imperceptível no início. Era o cheiro de flores. Olhei ao redor com mais atenção e notei pequenos arbustos espalhados ao longo da trilha. Entre as folhas verdes, surgiam flores claras, delicadas, que se moviam suavemente quando o vento passava. Aproximei-me de uma delas. O perfume era simples e fresco, misturado ao cheiro da terra e das árvores. Não era um aroma forte. Era discreto, como se fizesse parte do próprio silêncio daquele lugar. Continuei caminhando enquanto a trilha fazia uma curva suave. Alguns minutos depois, o caminho começou a subir um pouco novamente. Não era uma subida difícil, apenas um trecho inclinado que pedia passos um pouco mais curtos. Enquanto subia, percebi que o som do vento se tornava um pouco mais presente. Lá em cima, as copas das árvores se moviam com mais liberdade, criando um som contínuo de folhas se tocando. Era um som muito tranquilo, quase como o movimento distante do mar, mas feito apenas de vento e árvores. Quando cheguei ao topo daquela pequena subida, encontrei outro espaço aberto entre as árvores. Não era uma clareira grande, mas permitia ver um pouco além da floresta. Entre os troncos era possível enxergar as montanhas ao longe, cobertas por tons suaves de verde e azul. Parei ali por alguns instantes. O sol agora iluminava as encostas das montanhas de forma suave, criando um brilho tranquilo sobre a paisagem. Algumas nuvens passavam lentamente pelo céu, projetando sombras que se moviam devagar sobre os vales. Respirei fundo. O ar parecia ainda mais puro naquele ponto mais alto da trilha. Enquanto observava a paisagem, senti novamente aquela sensação simples que vinha me acompanhando desde que cheguei àquelas montanhas. Uma calma profunda, sem pressa, sem expectativa. Apenas o prazer silencioso de caminhar, observar e deixar que o tempo passe devagar. Fiquei alguns minutos observando as montanhas ao longe. A paisagem parecia mudar devagar conforme as nuvens passavam pelo céu, criando sombras suaves que deslizavam pelas encostas. Era um movimento lento, quase imperceptível. Respirei fundo mais uma vez antes de voltar a caminhar. A trilha continuava logo adiante, descendo suavemente pelo outro lado daquela pequena elevação. O caminho parecia mais estreito agora, passando entre árvores um pouco mais espaçadas. Enquanto eu descia, o vento se tornava um pouco mais presente. Não era um vento forte, era apenas uma brisa constante que passava pelas copas das árvores e fazia as folhas se moverem com um som leve e contínuo. Caminhei devagar, sentindo o ar fresco tocar o rosto. Em alguns momentos, o vento trazia consigo aromas diferentes da floresta. Às vezes era o cheiro das folhas secas aquecidas pelo sol. Em outros momentos, o perfume suave das flores que cresciam entre os arbustos. Esses pequenos detalhes tornavam a caminhada ainda mais agradável. A trilha fazia curvas suaves entre as árvores, como se estivesse acompanhando o próprio relevo da montanha. Não havia linhas retas ou caminhos abruptos. Tudo parecia ter sido moldado pelo tempo. Depois de alguns minutos descendo,
comecei a ouvir novamente o som da água. No início era muito distante, um murmúrio leve que quase se confundia com o som do vento. Mas conforme eu avançava pela trilha, aquele som se tornava um pouco mais claro. Era o som de um pequeno riacho, provavelmente seguindo seu caminho entre as pedras mais abaixo. Essa presença da água criava uma sensação familiar, como se a montanha tivesse sempre alguma corrente silenciosa acompanhando quem caminha por ela. Continuei seguindo o caminho até perceber que a trilha se aproximava novamente da margem daquele riacho. Entre duas árvores mais antigas, surgiu uma abertura natural que revelava a água correndo lentamente. Aproximei-me. O riacho ali era um pouco mais largo que o trecho que eu havia visto antes. A água passava entre pedras maiores, criando pequenos redemoinhos e movimentos suaves. Algumas folhas flutuavam pela superfície, sendo levadas pela corrente sem pressa. Sentei-me sobre uma pedra próxima à margem. Dali podia observar o fluxo da água com clareza. Fiquei algum tempo apenas olhando. Era curioso como algo tão simples podia prender a atenção por tanto tempo. A água seguia seu caminho constante, desviando das pedras, contornando pequenas curvas e encontrando sempre uma forma de continuar. O som que ela produzia era calmo, regular, quase hipnótico. Enquanto observava aquele movimento, percebi que minha respiração também havia se ajustado ao ritmo tranquilo do lugar. Inspirei devagar, expirei com calma. O vento continuava passando entre as árvores. A água continuava correndo entre as pedras e eu permanecia ali, sentado à margem do riacho, deixando que aquele momento simples se estendesse sem pressa. Porque às vezes, em uma caminhada longa, não é preciso avançar o tempo todo. Alguns dos momentos mais tranquilos surgem justamente quando paramos, apenas para escutar a água passando. Depois de algum tempo observando o riacho correr entre as pedras, senti vontade de continuar caminhando. Levantei-me devagar da pedra onde estava sentado e dei mais uma olhada para a água clara, que seguia seu caminho tranquilo pela montanha. O som do riacho continuava suave, constante, como uma companhia silenciosa. Voltei para a trilha. O caminho seguia acompanhando o curso da água por alguns minutos. Em certos trechos, o riacho ficava visível entre as árvores. Em outros momentos, ele desaparecia atrás de pedras maiores e vegetação mais densa, mas seu som continuava presente. Caminhei sem pressa. O chão agora parecia um pouco mais macio, coberto por terra escura e folhas antigas que se decompunham lentamente. A cada passo, um leve cheiro de floresta úmida subia do solo, trazendo uma sensação ainda maior de calma. Enquanto avançava, percebi que as árvores começavam a se afastar um pouco umas das outras. A luz do sol voltava a aparecer com mais frequência entre os troncos. Alguns minutos depois, a trilha fez uma curva suave, e então se abriu diante de um pequeno campo natural. Não era um campo grande. Era apenas um espaço tranquilo, onde a floresta dava lugar a uma área aberta coberta por grama baixa e algumas flores silvestres espalhadas. Parei por um momento na borda daquele lugar. O vento ali parecia circular com mais liberdade. Ele passava pela grama e criava pequenos movimentos ondulados que iam de um lado ao outro do campo. A luz da tarde iluminava tudo com um tom suave e quente. Comecei a atravessar aquele pequeno campo. A grama se movia levemente ao redor das minhas pernas, enquanto eu caminhava. Em alguns pontos, pequenas flores de cores claras apareciam entre as folhas verdes, balançando delicadamente com o vento. O silêncio ali era diferente do silêncio dentro da floresta. Entre as árvores, os sons ficavam mais abafados, mais próximos. No campo aberto, o silêncio parecia mais amplo, mais espaçoso. Respirei fundo enquanto caminhava. O ar parecia circular com mais facilidade naquele espaço aberto. Ele trazia consigo um leve perfume de plantas e flores aquecidas pela luz do sol. No centro do campo havia uma pedra grande e plana. Aproximei-me dela. A superfície da pedra estava morna, aquecida pela luz da tarde que caía diretamente ali. Sentei-me mais uma vez, deixando que o corpo descansasse um pouco. Dali eu podia ver novamente a linha das árvores ao redor do campo.
A floresta formava uma espécie de moldura natural, com diferentes tons de verde que mudavam conforme a luz tocava as folhas. Algumas nuvens passavam lentamente pelo céu acima das montanhas. Nenhuma pressa, nenhum movimento brusco, apenas o tempo seguindo seu ritmo natural. Fiquei observando aquele pequeno campo silencioso por alguns minutos. O vento passando pela grama, as flores se movendo levemente, a luz da tarde ficando um pouco mais suave a cada instante. E ali, sentado naquela pedra simples no meio do campo, senti novamente aquela mesma sensação que vinha me acompanhando desde o início da caminhada. Uma calma profunda, como se cada passo pela montanha estivesse aos poucos ensinando algo muito simples, que às vezes o descanso não está em chegar a algum lugar específico, mas em aprender a caminhar devagar pelo caminho. Depois de descansar por algum tempo naquela pedra no centro do pequeno campo, voltei a observar o céu acima das montanhas. A luz da tarde começava a mudar lentamente, tornando-se mais suave, mais dourada. Era como se o dia estivesse começando a diminuir o ritmo. O vento ainda passava pela grama, criando ondas leves que se moviam pelo campo. As pequenas flores silvestres acompanhavam esse movimento, inclinando-se delicadamente e depois voltando à posição natural. Levantei-me devagar. Alonguei um pouco as pernas e olhei ao redor mais uma vez, guardando na memória aquele pequeno espaço aberto entre as montanhas. Depois caminhei em direção à trilha novamente. Do outro lado do campo, o caminho voltava a entrar na floresta. As árvores ali eram um pouco mais altas e próximas umas das outras, formando um corredor natural de sombra fresca. Assim que entrei novamente entre os troncos, percebi como o ambiente mudava. A luz ficava mais filtrada. O ar parecia ainda mais fresco. E os sons voltavam a se tornar mais suaves e próximos. Continuei caminhando. O chão agora estava coberto por uma mistura de folhas secas e pequenas raízes que surgiam naturalmente ao longo da trilha. Cada passo precisava ser um pouco mais atento, mas o ritmo permanecia tranquilo. Em alguns pontos, o vento fazia as copas das árvores se moverem lentamente. O som das folhas se tocando criava uma espécie de música natural, constante e calma. Era um som que não chamava a atenção, mas que preenchia todo o espaço ao redor. Depois de alguns minutos, comecei a perceber outra mudança. A luz entre as árvores estava ficando mais baixa. Os raios do sol entravam pela floresta em ângulos mais longos, atravessando os troncos e formando faixas douradas sobre o chão. Essas faixas de luz se moviam lentamente conforme o sol descia no céu. Parei por um instante apenas para observar. Pequenas partículas de pólen e poeira flutuavam nesses feixes de luz, girando devagar no ar. Respirei fundo. O cheiro da floresta parecia ainda mais intenso naquele momento do dia. Havia um aroma suave de madeira, folhas e terra úmida, que criava uma sensação de conforto quase imediata. Voltei a caminhar. A trilha seguia descendo muito levemente agora, quase imperceptível. Entre as árvores era possível ouvir novamente o som distante da água correndo em algum ponto mais abaixo da montanha. Mas dessa vez, o som era ainda mais suave, quase como um sussurro distante. Depois de algum tempo, encontrei um tronco caído ao lado da trilha que formava um lugar natural para sentar. Passei a mão pela superfície da madeira. Ela estava seca e lisa pelo tempo. Sentei-me ali por alguns minutos. Daquele ponto, eu podia observar o caminho que ainda seguia adiante, desaparecendo entre as árvores e sombras suaves da floresta. O entardecer estava se aproximando devagar. A luz diminuía pouco a pouco. O vento continuava passando pelas folhas, e o silêncio parecia crescer ao redor, não como algo vazio, mas como algo acolhedor, algo que convidava o corpo a desacelerar ainda mais. Enquanto eu permanecia ali, sentado naquele tronco simples no meio da trilha, tive a sensação tranquila de que a própria montanha estava se preparando para a noite. E eu, caminhando por aquele lugar silencioso, também começava a sentir o mesmo convite para diminuir o ritmo e apenas seguir com calma. Depois de alguns minutos sentado no tronco ao lado da trilha, levantei-me novamente com calma.
O corpo estava descansado e a mente parecia ainda mais silenciosa do que antes. Observei o caminho à frente. A trilha continuava entre as árvores, agora iluminada por uma luz dourada que atravessava a floresta em ângulos baixos. Era a luz tranquila do fim da tarde, aquela que transforma cada detalhe em algo um pouco mais suave. Comecei a caminhar novamente. Os passos eram lentos, quase naturais demais para serem percebidos. As folhas secas no chão produziam um som leve a cada movimento, um som que logo se misturava ao silêncio da floresta. Enquanto avançava, percebi como as cores ao redor começavam a mudar. O verde das folhas parecia mais profundo. Os troncos das árvores ganhavam tons quentes de marrom e dourado. Até mesmo as pedras ao lado da trilha refletiam a luz de uma forma diferente, como se estivessem guardando o calor daquele último momento do dia. O vento continuava presente, mas ainda suave. Ele passava pelas copas das árvores e descia lentamente pelo caminho, trazendo uma sensação fresca que equilibrava o calor leve da luz do sol. Respirei fundo. O ar parecia mais calmo naquele momento do dia. Havia um cheiro de folhas, madeira e terra que lembrava o fim de uma tarde tranquila no campo. Depois de alguns minutos caminhando, a trilha começou a se abrir um pouco novamente. Não era exatamente um campo como o que eu havia atravessado antes. Era apenas um espaço onde as árvores ficavam mais afastadas, permitindo ver um pouco mais do céu entre os galhos. Parei por um instante. Entre as aberturas das copas, o céu começava a adquirir tons mais suaves. O azul se misturava lentamente com pequenas faixas de cor dourada e laranja. Algumas nuvens passavam devagar, refletindo essas cores de forma delicada. Era um daqueles momentos do dia em que tudo parece desacelerar. Continuei caminhando. A trilha agora seguia quase em linha reta por alguns metros, acompanhando o contorno suave da montanha. À direita, entre as árvores, era possível ver novamente partes do vale lá embaixo. Uma camada leve de névoa começava a se formar sobre as áreas mais baixas, criando uma paisagem tranquila e silenciosa. Os sons da floresta também pareciam mudar. O vento diminuía. Os pássaros já não cantavam com tanta frequência. Tudo parecia entrar lentamente em um ritmo mais calmo, mais silencioso. Depois de algum tempo, encontrei uma grande pedra ao lado da trilha, posicionada exatamente onde a luz do entardecer ainda tocava o chão. Sentei-me ali. A pedra estava morna, guardando o calor do sol que havia iluminado aquele lugar durante todo o dia. Daquele ponto, pude observar novamente as montanhas ao longe. As encostas estavam agora cobertas por uma luz suave, quase dourada. As sombras cresciam lentamente, deslizando pelos vales e subindo pelas árvores. Fiquei ali apenas olhando, respirando devagar, sentindo o silêncio crescer ao redor. Era como se o dia estivesse se despedindo com calma, sem pressa de desaparecer completamente. E enquanto eu permanecia sentado naquela pedra simples, observando o entardecer nas montanhas, percebi algo muito simples. Alguns dos momentos mais tranquilos de uma caminhada acontecem justamente quando o dia começa a terminar. Quando tudo ao redor desacelera e o mundo parece se preparar, pouco a pouco, para o descanso da noite. Fiquei sentado naquela pedra por mais alguns minutos, observando a luz do entardecer desaparecer lentamente entre as montanhas. O dourado do sol já não era tão intenso. Agora, ele se misturava com tons mais suaves de azul e cinza que começavam a dominar o céu. A transição acontecia devagar, quase silenciosamente. Levantei-me com calma. O ar estava um pouco mais fresco agora, trazendo aquela sensação leve que costuma aparecer quando o dia começa a se despedir. Passei os olhos pela trilha mais uma vez antes de continuar caminhando. A luz entre as árvores estava diminuindo, mas ainda era suficiente para seguir o caminho com tranquilidade. Comecei a andar novamente. A floresta parecia diferente naquele momento. Durante o dia, tudo era iluminado e aberto. Agora, as sombras entre os troncos se tornavam mais suaves e profundas ao mesmo tempo. Mas não havia nada de estranho ou desconfortável nisso. Era apenas a natureza, seguindo seu próprio ritmo. Os sons também estavam mudando. O vento havia diminuído bastante.
e o movimento das folhas se tornara mais discreto. Em seu lugar, outros sons começavam a surgir lentamente. Pequenos ruídos da noite que se aproximava. Talvez algum inseto escondido entre as plantas. Talvez o leve movimento de pequenos animais na vegetação distante. Tudo muito suave, muito natural. Continuei seguindo a trilha enquanto o céu acima das árvores escurecia aos poucos. Entre alguns galhos, já era possível ver as primeiras estrelas aparecendo timidamente. Pequenos pontos de luz no céu que crescia em profundidade. Depois de alguns minutos, a trilha fez uma curva lenta e começou a subir muito levemente novamente. No topo dessa pequena subida, encontrei algo simples, mas acolhedor. Uma pequena cabana de madeira. Ela ficava encostada na borda da floresta, construída de forma rústica, como se estivesse ali há muito tempo. As paredes eram feitas de tábuas antigas, e o telhado inclinado parecia ter protegido aquele lugar de muitas chuvas e muitos invernos. Uma pequena janela refletia o último brilho do céu. Aproximei-me devagar. Não parecia uma cabana abandonada, mas também não havia sinais claros de movimento naquele momento. Talvez fosse apenas um abrigo usado por viajantes que passavam pela trilha, ou por alguém que conhecia bem aquelas montanhas. Ao lado da cabana havia um banco simples de madeira e uma pilha organizada de lenha seca. Sentei-me no banco. Daquele ponto, podia observar o céu acima das montanhas enquanto a noite continuava chegando lentamente. As estrelas apareciam uma a uma. O ar estava mais frio agora, mas ainda confortável. Respirei fundo. Depois de um longo dia caminhando pela trilha, aquela pequena cabana parecia um lugar perfeito para descansar por um tempo. A floresta ao redor estava cada vez mais silenciosa. Apenas alguns sons suaves da noite começavam a preencher o espaço entre as árvores. E ali, sentado naquele banco simples diante da cabana, senti que a caminhada daquele dia estava chegando ao seu momento mais tranquilo. O momento em que tudo desacelera completamente e o descanso finalmente encontra o viajante. Sentei-me por algum tempo no banco de madeira diante da pequena cabana. A noite havia chegado quase sem ser percebida. O céu agora estava mais escuro, profundo, e as estrelas apareciam com mais clareza entre as montanhas. A floresta ao redor permanecia tranquila. Durante o dia, aquele lugar estava cheio de pequenos movimentos. O vento nas folhas, a luz passando entre os galhos, o som da água correndo entre as pedras. Agora tudo parecia mais calmo, como se a própria montanha estivesse descansando. Respirei fundo. O ar da noite era fresco, mais suave. Havia um cheiro leve de madeira, terra e folhas que permaneciam aquecidas pelo calor que o dia havia deixado. Levantei-me devagar e caminhei alguns passos ao redor da cabana. Ela era simples, construída com madeira antiga que parecia ter resistido a muitas estações. As tábuas tinham marcas do tempo, mas transmitiam uma sensação de abrigo e tranquilidade. Voltei ao banco e me sentei novamente. Daquele ponto, era possível ver uma pequena parte do vale entre as árvores. Uma névoa leve começava a se formar nas áreas mais baixas, criando uma camada suave que refletia a luz das estrelas. O silêncio da noite era diferente do silêncio do dia. Durante o dia, o silêncio estava cheio de pequenos sons naturais. À noite, ele parecia mais profundo, mais amplo, mas ainda assim, muito acolhedor. Depois de algum tempo, percebi que minha respiração havia se tornado lenta e regular. O corpo estava relaxado depois da longa caminhada pela trilha. Lembrei-me de cada parte do caminho. A vila nas montanhas. O som da chuva que havia acompanhado os primeiros passos. As trilhas entre árvores antigas. O riacho correndo entre as pedras. O pequeno campo silencioso. A luz dourada do entardecer. Cada momento havia surgido naturalmente, sem pressa, como se o próprio caminho tivesse conduzido tudo no tempo certo. Olhei novamente para o céu. As estrelas agora estavam espalhadas por toda a escuridão tranquila da noite. Algumas brilhavam mais intensamente, outras pareciam pequenas e distantes, quase escondidas. O vento passava de vez em quando entre as árvores, produzindo um som muito leve nas folhas. Era um som que lembrava o início da caminhada, quando a chuva caía suavemente sobre a vila. Fechei os olhos por alguns instantes.
A sensação era simples, calma, segura, como se todo o caminho percorrido durante o dia tivesse levado exatamente até aquele momento de descanso. A montanha agora estava em silêncio. A trilha descansava. A pequena cabana permanecia quieta sob o céu estrelado. E ali, sentado naquele banco simples, senti que a jornada daquele dia havia terminado exatamente da forma que deveria. Sem pressa, sem ruído. Apenas com a tranquilidade da noite envolvendo tudo ao redor. Como um convite silencioso para descansar e deixar que o sono chegue devagar.